Estamos aqui com o nosso amigo do Paquistão, diretamente do Brasil. Não há roupa que resista e nenhum botão que dure. Esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você pequena, esse jeito me alucina. Coisa de mulher gostosa, com esse jeito de menina. Ai, 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 essa voz doce e serena, esta coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, 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 essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. Obrigado. Tá ok? Tá ok, obrigadão.